Dentro do nosso assunto da jornada cristã, falamos anteriormente sobre a importância da devoção, a meditação da palavra de Deus. Mas ao lado dela é necessário termos também uma vida de oração. A minha pergunta não é se você é uma pessoa que faz orações. A minha pergunta é se você é uma pessoa de oração, porque ambos são completamente diferentes. Existem pessoas que são profissionais da oração. Elas oram antes do almoço, oram antes de uma refeição, talvez oram antes de dormir. E quando oram, oram de qualquer jeito. Mas sabe quando é que você vê elas orando? Na igreja, quando o pastor chama as pessoas para orar. Aí é o momento onde ela fecha seus olhos, mas não dialoga com Deus. Ela simplesmente só fecha os olhos, levanta a mão, faz alguma coisa, dizendo como quem concorda no final. Amém. E muitos pastores, líderes e até pregadores, expositores da mensagem, têm sido aqueles que fazem orações profissionais, que são orações de púlpito. Eles não oram para preparar o sermão. Eles oram antes de pregar o sermão para a igreja. E depois que termina o sermão. A mensagem dele não é ungida ou quebrantada por Deus, não é dialogada com o próprio Deus no recinto secreto. E acaba que muito do homem transborda para a igreja. Porque dentro de uma relação, você precisa de uma comunicação, de uma interação de um para com o outro. Se por um lado, na meditação, Deus fala conosco, na oração, nós falamos com Deus. E é nessa dinâmica que funciona o nosso relacionamento com o Senhor. Do contrário, é como alguém que liga para você e você só ouve a voz dela, mas ela não ouve você porque você está no mudo, está no silencioso. E, portanto, ela não vai te ouvir. Ou é semelhante a uma pessoa que está numa conversa e fala tão alto, mas tão alto, e quando você fala, ela te interrompe para não deixar você falar, porque só ela quer ser ouvida. Isso não é um relacionamento. Mas é exatamente isso que as pessoas têm feito com Deus. Elas não querem falar com Deus, mas querem que Deus o tempo inteiro fale com elas, para as tomadas de decisões específicas da vida, para abrir oportunidades de alguma coisa, como um emprego, para que os planos dela se realizem. Diz: Senhor, fala conosco. Mas elas não querem falar com Deus. E nós somos estimulados por Jesus a orarmos. A oração é um caminho de humilhação, porque ela vai ter que tirar de nós todo aquele peso de autossuficiência, de autonomia, de independência, e vai mostrar um caminho de dependência de Deus. Para tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos de Deus. E é uma prática antinatural. Ninguém quer orar. O natural é fugir disso, é achar que Deus já sabe de tudo, Ele vai cuidar de tudo, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é que prevalece, e não precisamos chegar diante de Deus. Mas se quisermos aprofundar nosso relacionamento com Deus, você precisa orar. Não adianta você se limitar apenas à igreja. Não, como eu disse no começo, não se trata de fazer orações, mas é ter uma vida de oração. É você, em cada passo, atitude, oportunidade que você tiver, buscar a Deus, ir até Deus, falar com Deus. É como um amigo próximo que você quer visitá-lo, quer falar, quer estar perto. Deus, Ele é alguém que nós devemos fazer perto de nós. A mensagem do Senhor não está longe, ela está perto de nós. Mas o quanto de nós estamos perto de Deus? Quanto de nós não estamos nos afastando de Deus para querer, ao invés de ouvir a voz dele, ouvir a voz do próprio coração? E quanto de nós temos colocado ou verbalizado nossas preocupações diante de Deus, verbalizado as nossas angústias do coração, conversado com Deus, explicando a nossa confusão mental, chegando diante dele e, ao invés de pedir aquilo que nós queremos, pedir que a vontade dele seja feita em nossa vida? O quanto de nós temos valorizado a oração?
Observe como são os púlpitos da igreja, ou como tem sido o movimento cristão ao redor do mundo. As pessoas têm valorizado mais retiros, louvorzão, passeios, eventos que têm entretenimento, teatro, música dentro da igreja, festa. Mas quando nós vemos assim, uma vigília de oração, poucas pessoas vão. Vamos dizer assim, culto de oração, poucas pessoas presentes. Isso demonstra que a oração está sendo não apenas uma prática esquecida, mas é algo que não está sendo vivenciado pelos cristãos. E por isso nós temos cristãos mortos, que estão como que sonâmbulos, estão em transe. Talvez seja muito pesado dizer a ideia de morto, porque o cristão ele nasceu de novo, mas parando para pensar, é como que sonâmbulos, pessoas dormindo no cemitério, pessoas que têm a Deus como Pai, mas não aproveitam essa oportunidade que ele tem, o privilégio de ser filho de Deus e de chegar diante do Pai e dizer: Pai nosso que estás no céu. Conversar com Deus, se relacionar com Deus, andar com Deus, caminhar com Ele, não fazer dele um Deus esquecido, mas fazer dele um Deus que é lembrado por nós, onde nós consultamos a Ele, onde nós nos entregamos diante dele para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. E isso é uma prática humilhante. Isso é uma prática cristã. Isso é uma necessidade da nossa vida. Sem oração, nós só estamos fazendo o teatro. Transparece do homem, mas não transparece Deus ou Cristo em nosso coração. É na oração que o nosso pecado é exposto e onde o ser humano é quebrado e humilhado para que dentro de nós brote o Evangelho, o poder de Deus. Se você tem deixado de praticar isso, não cesse de buscar a Deus. Não adie. Não fique colocando para depois, dizendo, depois eu faço, quando tiver o tempo certo. Hoje é tempo de orar. É orar sem cessar. Orando em todo o tempo. Não é fazer orações. É ter uma vida de oração. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Não deixe de seguir este canal, se inscrever, ativar as notificações para sempre que houver um vídeo novo nesta série da Jornada Cristã. Deixarei o link aqui abaixo dessa jornada. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Um forte abraço e até a próxima.